Pode começar. Ok, boa noite, meu nome é Anderson. Eu venho apresentar o trabalho de TCC sobre riscos associados às instalações de redes de gás liquefeito de petróleo em Porto Alegre e Canoas, ou como alguns dizem, gás VLP. Na primeira pergunta, no primeiro slide eu vejo com a primeira pergunta, né, que seria quais os riscos que estamos correndo sem saber. Eu venho com essa questão de que a gente está correndo risco e sem muito saber do dano, da devida atenção que a gente está dando aos riscos ocasionados por vazamento, corrosão, seja nas redes em si. Ok. Na introdução, eu falo principalmente da composição, do que o gás é utilizado. Por exemplo, como ele é muito utilizado em pequenos negócios, como padarias, restaurantes, pizzarias, além de ter grande participação no agronegócio, apresentando elevados níveis de economia, principalmente na utilização hoje em dia, de tratores, que tem sido sempre usado GM, agora também está sendo usado GLP. A produção dele, a queima limpa, sempre sem a produção de fuligem ou qualquer substância nociva no meio ambiente. Por isso que a relação dos demais combustíveis líquidos, ele sem dúvida, um dos melhores, emitindo poucos poluentes. Também conhecido como gás de cozinha, devido a sua principal uso, né, que é desculpa, cocção de alimentos. Em torno de 90% da demanda brasileira é basicamente GLP. A sua justificativa basicamente no meu ver, pela falta de informação dos engenheiros e técnicos, não tem a relação dos riscos e normas empregadas na instalação e na manutenção das redes, principalmente. Ou seja, está sendo feito sem as informações necessárias. O seu objetivo geral é apresentar análise dos riscos nas instalações e manutenção do gás liquefeito de petróleo nas cidades de Porto Alegre e Canoas. Nesse trabalho, eu relato a experiência que eu tive durante os 6 meses, onde efetuei a manutenção e fiz a instalação de algumas redes. Identifiquei também diversas situações graves que não são hoje em dia tão difíceis de achar casos semelhantes acontecendo também em cidades vizinhas, tanto, vamos supor, Novo Hamburgo, interior, também ocorre as mesmas situações, as mesmas coisas. Agora, Canoas e Porto Alegre, sendo pela proximidade de Canoas e em Porto Alegre, para mim, é onde ocorre as piores, os piores riscos, acho que principalmente devido aos seus prédios que são muito antigos, as instalações são antigas, então o pessoal faz pouca manutenção, pouca fiscalização também.
Bom, os objetivos específicos são identificar os riscos envolvidos nas instalações, descrever e analisar a manutenção preventiva e análise da fiscalização empregada no sistema. Eu dou ênfase principalmente na fiscalização, porque na minha pesquisa foi assim, onde mais eu senti que faltasse uma fiscalização nesses riscos que acontecem diariamente e parece que ninguém está vendo. Bom, a composição do GLP, a maior parte dele é feito do refino do petróleo, composto por hidrocarbonetos, uma mistura principalmente de moléculas de propano, butano, também apresentando propeno e buteno. Também uma curiosidade que ele pode ser transportado e armazenado como líquido e quando liberado é vaporizado e é queimado como gás. Ele também pode ser também facilmente elevado de estado líquido para o estado gasoso, também vice-versa. Essa característica faz o GLP um combustível único. As propriedades dele, ele, é, ele não é tóxico, seus vapores não são venenosos. O que ocasiona, geralmente, são, se tu for inalar ele em grande quantidade, acho que para qualquer tipo de gás, aí ele pode causar sufocamento, pode causar vômito, enfim, ele causa muitos problemas. Também ele é inodoro, mas como ele é feito com agente odor, composto à base de enxofre, é adicionado durante o processo de refino, para auxiliar na detecção de eventuais vazamentos. Ou seja, a origem dele ele é inodoro, mas com refino e tal, ele acaba sendo processado para ter essa detecção no odor, para que a gente simplesmente quando haja algum vazamento, alguma coisa, poder sentir aquele vazamento, enfim. Deixa eu só ver uma coisa. Outra também curiosidade que tem aí nas propriedades é que ele permanece no estado líquido quando é submetido à pressão. Isso também é porque isso é uma das origens onde é chamado de gás liquefeito de petróleo. Em condições normais de temperatura, ele é gasoso. Bom, a produção dele é feita basicamente no craqueamento catalítico de fluido, que é o processo responsável pela maior parcela de GLP das refinarias do Brasil. Ele também é armazenado em esferas. O nome dele, desculpa, a parcela do gás onde ele é feito é sempre em temperatura ambiente, onde ele é armazenado em esferas e recebe o nome de gás liquefeito. Também aí
tem, além disso, né, grande parte da atual produção global do GLP é usado pelo setor petroquímico como matéria-prima da produção de plásticos e desculpa, em plásticos em países subdesenvolvidos também. Com metano é encontrado junto com butano e propano, usados pela indústria petroquímica, onde foi também uma descoberta das principais descobertas dos Estados Unidos, como aquele gás xisto recentemente encontrado, né? Outra curiosidade é que na minha pesquisa foi que agora nessa pandemia toda o consumo de gás ele aumentou 23% em todo o país, coisa que não é muito difundida, né? Por causa do coronavírus e tal. Com maior compra de gás de cozinha, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, claro. Bom, a instalação dele, basicamente, consiste no cilindro dele armazenado, um conector, válvula, um regulador de pressão, um tubo de borracha e um fogão. Lembrando dos tipos de botijões mais utilizados hoje, que ainda são o P13 e o P45. P45 utilizado em condomínios, já o P13 para alguns apartamentos, mas preferencialmente em casas. São os mais utilizados, principalmente o P45. Também, entre um parênteses, o conector de válvula, ele precisa estar sempre em fácil acesso, para que a pessoa possa, em todo caso, poder abrir e fechar, principalmente fechar em caso de emergência. Ele tem que estar sempre à vista, coisa que na minha pesquisa dificilmente encontrei. O pessoal põe extremamente difícil acesso para essas válvulas. Já o regulador de pressão, maioria, vamos supor assim, 90% da população não sabe o que é um regulador de pressão. Não sabe por que a chama do fogão tá pouco acesa, está menor, e não sabe que só o regulador dele deve ter 20, 30 anos, já passou da validade há muitos anos atrás, e mesmo assim está ali. Uma falta de informação tremenda. Bom, eu seguir adiante. Sobre a minha metodologia, como eu falei antes, eu fiz inspeções em Canoas e Porto Alegre. Canoas, principalmente, porque é o lugar onde eu moro, né? E fácil acesso para mim. A facilidade de achar os dados em Porto Alegre, porque eu já conhecia, trabalhei muito com gás durante pelo menos 15 anos, fazendo de tudo, desde instalações, de tudo quanto é tipo, principalmente de campo, e também pelos riscos de Porto Alegre ter, assim, ó, como eu falei antes, ele pega e tem prédios muito antigos, instalações muito antigas que estão obsoletas, mas o pessoal simplesmente usa porque não está vendo vazamento. E fiz testes, todos os lugares que eu fui, eu fiz testes, todos os dados que eu recolhi
foram feitas ações para proteger, foram feitas as devidas ações, né, em cada patologia, e com isso também consegui sanar cada problema que encontrei também. Bom, as tubulações de LP e seus riscos. Uh, Todas as tubulações, mesmo protegidas, com contato de concreto, gesso, ou até mesmo do solo, tem que ter uma manutenção, ou pelo menos uma averiguação, uma fiscalização, para pelo menos saber como ela está daqui a 1 ano, 2 anos, dependendo da forma também como foi instalada. Eu acho interessante também frisar a importância da prevenção, como eu falei, da fiscalização, prevenção, que seja, porque o mais notado é que enquanto a população não está sentindo cheiro de gás, está tudo bem, simplesmente está ok. Não levando em conta que toda a rede de gás sofre algum desgaste devido ao uso. Ela acaba se desgastando com o tempo, enfim, a população ela não vai atrás disso, simplesmente enquanto não nota, enquanto não sente essa diferença na conta, ela simplesmente não dá valor suficiente ao risco que ela está correndo. E não solicita, não pede uma inspeção técnica, a fiscalização é muito defasada, então, para eles tudo bem, enquanto está funcionando, tá legal. Parece até um objetivo na maioria da população, está funcionando, está tudo bem. Bom, vamos lá, um dos principais riscos que das tubulações, das conexões, principalmente, é a corrosão. Tubulações de aço e de cobre são as que mais são utilizadas, que mais foram também utilizadas no mercado e que são afetadas pela corrosão. Já a tubulação PEX não sofre com esse tipo de patologia. Ela tem um sistema de multicamada de alumínio, de plástico, que ela não sofre esse tipo de risco. Mas também, hoje em dia, ela só tem tubulações até 32 milímetros de diâmetro, ou seja, não atende todos as necessidades que hoje as nossas obras precisam, né? Então, geralmente, rede expostas ao tempo, às intempéries, ou instalados em paralelo a redes hidráulicas, tem uma corrosão diferenciada. É sempre o primeiro lugar onde tu vai achar. Que ele está na chuva, ele está perto de rede de água, seja água quente, água fria. Olha, é batata tu achar uma corrosão em estado assim, ó, gravíssimo, estando na maioria das vezes com vazamento. Bom, aqui a gente tem um exemplo de corrosão, dos casos que eu achei
muito interessante esse caso. Nele, eu tive que tirar um pedaço do tubo depois né, tirei esse pedaço de tubo depois de ter visto todo a corrosão que estava acontecendo na tubulação, depois de dados acertos com o síndico, com os moradores, mostrado para eles que não havia chance de salvar essa tubulação, porque não era só nesse pedaço, mas em todo o prédio, ele estava com corrosão, alguns pontos pouco, algum outro pouco mais. Então, uma tubulação que está aí há 30 anos instalada, e como nesse caso, eu tive que escavar, ele estava no solo, estava perto da casinha do gás, então não teve como salvar. E não só tinha vazamento nesse ponto, olha, que foi onde é que eu achei esse tubo, mas em vários outros pontos. E o pessoal simplesmente não havia notado. Isso que, segundo os moradores, não, não havia sido notado, nem feito nenhuma fiscalização em 30 anos de instalação. O síndico estava ali há uns 5 anos já ali, e, segundo ele, nunca havia se informado sobre esse caso. Eu conhecia alguns dos moradores e decidi fazer a inspeção nesse prédio. E foi para mim uma grande surpresa, apesar de que a maioria dos prédios ali em volta tem mais de 30 anos, então também não foi difícil, né? Ok. Aqui na segunda figura, desculpa, foi constatado um vazamento. Nesse caso foi interessante, porque houve um vazamento de tubo de água fria, um pouquinho mais acima de onde está a figura. Nesse caso, ele havia um furo muito pequeno na tubulação de água fria e que, olha, pelo menos de 5 em 5 segundos caía o pingo. O pingo caía direto nessa tubulação, bem aí onde é que está mostrando esse T. E em volta, vocês podem ver que está todo corrido. E isso, com o tempo, esse pingo foi o que foi acontecendo em sabe Deus quanto tempo, e foi cada vez mais corroendo, até que o vazamento, o pessoal todo, aí era uma garagem, todo em volta não sabia o que estava acontecendo, lá pelas tantas o zelador encontrou um forte cheiro, ele não sabia o que era, decidiu nos chamar, e aí a gente acabou constatando esse vazamento na tubulação. Difícil de achar, até porque nele aí a tubulação está no forro, então o cheiro desceu todo. O gás GLP ele tem tendência de ficar sempre embaixo, ele não ele se ele acaba ficando, a densidade dele acaba descendo, ele não vai para cima, então foi bem difícil de achar. Os efeitos físicos, por exemplo, aqui, eu digo aqui que a má identificação, negligência, quando é percebido um tipo de vazamento ocasionando pancadas e instalações amadoras. O quê?
Nesse caso aqui, foi também um zelador, só que aqui o zelador fez o seguinte: o zelador acabou acertando com uma enxada no tubo e simplesmente ele deve ter visto ou sentido mais tarde, simplesmente ficou quieto, porque ele estava capinando, então deve ter sentido algo mais forte ou que seja, acabou acertando ali. E isso vocês podem ver que aquele baita furo e ele não notou. E isso, olha, passou muito tempo. Segundo os moradores, a conta de gás já havia subido, já fazia 2 meses que estava nas alturas, e que na parte térrea eles estavam sentindo um cheiro forte lá. Isso que é, imagina, 2 meses que eles sentiram a conta do gás aumentar. Então, todo esse meio tempo, pô, o que poderia ter ocasionado, né? A gente acabou achando esse vazamento e o zelador não se lembra, mesmo sendo só ele que mexia naquela região. E os moradores chegaram em nós e comentaram que sentiam forte cheiro naquela área e a gente achou esse esse tubo desse jeito. Então, o que que a gente fazia? A gente cortou esse pedaço e refez toda a tubulação aí, nessa parte. Mesmo parecendo um pouco o ruído, o restante da tubulação ela estava de acordo. A tubulação para nesse caso do efeito físico de PEX, geralmente eu encontro como o PEX é um material novo no mercado, eu tenho encontrado furos nele, principalmente na hora de o pessoal fixar ele na parede, acaba fixando, como vocês podem ver aí na foto, com que seja algum tipo de metal, algum prego, alguma coisa desse tipo, e acaba acertando ele, seja um furo pequeno ou grande, acaba acertando. E na maioria dos casos a pessoa só vai ver, olha, depois de muito tempo. E o pior que é difícil de tu achar, principalmente nesse caso, para te achar na parede já concretado, o que seja, a melhor coisa é tu ter um detector especial para gás, para poder achar ele dentro da parede. Ou senão tu vai ter que abrir uma série de lugares para tentar achar, para poder fazer depois a manutenção. É bem complicadinho de fazer. Bom, a detecção de vazamentos ainda é feito pelo maior, eu diria o melhor método mais utilizado hoje, né? O teste de estanqueidade, onde tu põe uma pressão na rede, dependendo da tua rede, tu põe determinada pressão nela, e depois acompanha via manômetro, como na foto aí. E em pelo menos 2 horas de aguardo, tu consegue ver se o manômetro teve alguma perda e nisso consegue ver se há ou não algum tipo de vazamento na rede. Também há muitos sensores, tem material no mercado novo que, nossa, é uma infinidade de sensor ou detector capaz também de encontrar, mas hoje em dia é o mais utilizado, mais barato também,
de estanqueidade via manômetro. Bom, aqui está a planilha onde é que eu fiz os resultados, né? Os resultados que eu obtive em toda essa pesquisa, a quantidade de lugares que eu encontrei problemas, o tipo, a tratativa que eu tive que fazer, o tipo de detecção que eu utilizei, também a patologia que era, por exemplo, corrosão, defeito em válvulas, tubulação furada, má instalação, ou simplesmente fora de norma. Que, olha, fora de norma, vocês podem ver que a quantidade é enorme. E, assim, ó, a má instalação, que deveria também ser, estar entre os menores, olha, chega a ser bizarro, mas temos uma quantidade considerável de má instalação, diria péssimos profissionais, sendo fiscalizando ou simplesmente executando o serviço. Isso é bem complicado de argumentar. Corrosão, coisa que é fácil de acontecer. Defeitos em válvulas também é um pouco comum de acontecer, porque geralmente o pessoal utiliza muito as válvulas, seja para manutenção, e acaba usando muita força. E isso acaba, simplesmente acaba com a válvula. Nesses casos foram classificados as principais tipos de patologia, né? Onde eu achei 86 diferentes tipos, né? E também frisei a carência de profissionais na área e melhor atuação nas áreas fiscalizadoras e simplesmente a maior informação das pessoas quanto a esse tipo de problema ou esse tipo de risco, né? Que todo mundo, seja pelo vizinho do lado ou até mesmo nós mesmos, não estamos vendo, né? Bom, nas conclusões, uh, eu digo uh, que basicamente o GLP é uma excelente, né? Uma excelente alternativa, principalmente hoje em dia, pela ótima emissão, uma alternativa porque tem baixa emissão de gás carbônico e tem um alto poder calorífico, ou seja, a quantidade de calorias são liberadas a partir da queima de um determinado valor em massa, ou seja, ele é consumido em altas temperaturas, ou seja, ele queima muito fácil, muito rápido, e nisso a gente consegue fazer total proveito dele. Pensando também no aumento do consumo que teve, principalmente esse ano, com essa pandemia toda que tivemos, tivemos, como eu tinha falado, um aumento significativo de gás, e nisso tudo a manutenção não tem acompanhado esse ritmo. Aliás, tem sido cada vez menor. A gente está principalmente ficando mais em casa e isso está agravando nas principais coisas que temos que fazer, por exemplo, na manutenção da rede de gás. Como a gente conseguiria fazer se não tem permissão de entrada?
então tem sido bem complicado também para a gente. E também eu acrescentei aqui que ainda não contamos com a propaganda de alerta, né? Uma mídia difundindo esse tipo de risco para tratar da conscientização da população em relação a isso e poder também estimular na manutenção diária, nem que seja do próprio dono da casa ou do apartamento conseguir ir lá identificar um vazamento e saber o que deve fazer nesse momento, seja um risco pequeno, médio, grande. Bom, agradeço por esse trabalho, principalmente ao professor. E esse é um assunto que todos esses anos eu tratei e amo de coração. Adoro essa parte de manutenção de gás e fico aberto a qualquer tipo de questão ou informação a respeito disso. Obrigado.